Sim, você no oitavo, nono e décimo pode entrar numa pós-graduação como ouvinte, o jurídico já preparou isso para você. Mas por que entrar agora? Sim, porque agora você vai conseguir comprar com muito desconto por ser aluno jurídico. Então fique de olho, nós vamos trazer para vocês essas promoções, gente. E são 3 modelos de pós-graduação que nós temos aqui no curso. O primeiro é você poder fazer a tua segunda fase, sim, você vai passar, e você vai poder fazer a tua segunda fase já com opção de pós. Consulte o nosso site, nós temos opção tanto para civil, penal, trabalho e constitucional. Você pode fazer uma outra pós conosco, que é a Advocacia Premium. Essa vai te ensinar a advogar. Nós vamos ter uma mentoria semana a semana para você poder trazer suas dúvidas do escritório, suas dúvidas do dia a dia, fazer estudos de caso e você vai aprender a fazer audiência, vai aprender a peticionar e tantas outras coisas. Então é pós-graduação de Advocacia Premium. E tem um terceiro modelo, que é uma que está saindo do forno, coordenada pela professora Andréa Cunha, que é a seleção de civilistas. Fizemos uma pesquisa nas faculdades de Direito de Curitiba para poder trazer para vocês o melhor, os melhores professores. Selecionamos a dedo, já fizemos os convites, já estamos com a seleção. E em breve vocês vão ter notícia já dessa pós-graduação Seleção de Civilistas, que vai ser uma opção espetacular para você. Sim, pós-graduação é para você, é para melhorar o teu currículo, é o que você precisa para o começo da tua carreira e sim, é concurso jurídico. Vamos dar início à nossa revisão relâmpago e vamos nos concentrar no direito material, no direito civil. Então, olha só, nós estudamos 4 cadernos do direito civil. Parte geral, obrigações, contratos e responsabilidade civil. O que vale a pena, então, a gente revisar de cada um desses cadernos? Quando a gente vai para a parte geral do direito civil, a gente estuda, na parte geral, as incapacidades. Então, quando o Código Civil fala das incapacidades, está falando tanto dos absolutamente incapazes, quanto dos relativamente incapazes. E eles estão previstos lá no artigo 3º do Código Civil e no artigo 4º do Código Civil. Quando a gente lê esses 2 artigos do Código Civil, a gente percebe que vários dispositivos foram revogados por uma lei, a Lei 13.146 de 2015. Essa lei é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, olha só, a FGV tem mostrado bastante interesse em abordar questões envolvendo pessoas com deficiência. Então, falou na nossa prova de pessoa com deficiência, você vai consultar esse estatuto. Esse estatuto, ele tem alguns artigos importantes. O primeiro deles é o artigo 2º, que identifica os 4 tipos de deficiência: física, mental, intelectual e sensorial. E o artigo 6º diz: não importa qual deficiência a pessoa tenha, isso não vai lhe rotular de incapaz. E aí que está a possibilidade de pegadinhas na prova. Qualquer informação na prova que atrelar uma pessoa só porque ela tem deficiência a uma incapacidade estará errado. Então, o Estatuto, ao reconhecer a dignidade das pessoas com deficiência, proibiu que a gente rotulasse só porque tem deficiência ser incapaz. A deficiência, portanto, está fora do regime das incapacidades. Você não pode escrever que a pessoa é incapaz por causa de uma deficiência, de jeito nenhum, certo? Então, ao reconhecer a dignidade das pessoas com deficiência, esses artigos aqui tiveram nova redação. Por quê? Porque qualquer referência que havia no Código Civil atrelando incapacidade à deficiência, esse dispositivo foi revogado. Então, olha só, absolutamente incapazes agora apenas os menores de 16 anos. Exclusivamente eles, tá? Dentro do Código Civil, absolutamente incapazes apenas os menores de 16 anos. Já os relativamente incapazes estão previstos em 4 incisos. Quais são eles? Aqueles entre 16 até 18, os ébrios habituais e viciados em tóxicos, os que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, e ainda os pródigos, que são aqueles que gastam demais, comprometendo a sua subsistência. Rol dos incapazes acabou. Realmente há alguma referência à pessoa com deficiência? Não. Agora, vamos interpretar bem, né? É possível que uma pessoa com deficiência física tenha 12 anos de idade? Sim. E aí ela vai ser absolutamente incapaz porque ela tem deficiência física? Não, porque ela tem 12 anos de idade. É possível uma pessoa com uma deficiência intelectual ser pródiga? Gasta demais a ponto de comprometer a sua subsistência? Sim, é possível. Mas aí ela vai ser relativamente incapaz porque ela tem deficiência intelectual? Não, porque ela é pródiga, porque ela gasta demais comprometendo a sua subsistência. É possível uma pessoa com deficiência mental
seja por causa permanente ou transitória, não puder exprimir sua vontade para os atos da vida civil? É possível. E aí ela vai ser relativamente incapaz porque ela tem deficiência mental? Não, porque ela não consegue exprimir sua vontade para os atos da vida civil. Então, para que uma pessoa com deficiência se enquadre como incapaz, precisará se encaixar em uma dessas hipóteses. Não é porque ela é deficiente, mas é porque ela se enquadra em uma dessas hipóteses. Então, isso é muito importante a gente entender. Então, eventualmente, uma pessoa com deficiência estará sujeita ao regime das incapacidades. Mas é eventual, tem que verificar no caso prático o que está acontecendo exatamente com aquela pessoa. Então, vamos lá, entendendo direitinho o raciocínio. Uma pessoa dizia a prova de primeira fase. A pessoa tem 21 anos e tem síndrome de Down. Ela é o quê? Plenamente capaz. Fulana tem 19 anos e é autista. O que ela é? Plenamente capaz. Entendemos o raciocínio? Então, não importa qual deficiência, não rotulo como incapaz. Agora, vamos lá. Para que uma pessoa seja considerada absolutamente incapaz, precisa apenas verificar os documentos dela, porque o único critério é ter menos de 16 anos. Dos relativamente incapazes, a primeira hipótese é aquelas pessoas entre 16 até 18. Não precisa fazer nada a não ser olhar os documentos da pessoa para saber se ela é relativamente incapaz. Agora, as demais hipóteses dos incapazes, dos relativamente incapazes, vão dizer assim: ébria habitual e viciada em tóxico, os que não conseguem exprimir sua vontade para os atos da vida civil, e os pródigos. Essas três hipóteses aqui, do artigo 4º, concentradas exatamente nos incisos. Artigo 4º, inciso 2, 3 e 4. Para essas hipóteses aqui, vai ser necessário mover uma ação judicial para demonstrar ao magistrado que a pessoa se enquadra em uma dessas hipóteses aqui. De novo, ébria habitual viciada em tóxico, não consegue exprimir sua vontade, e o pródigo. E a ação cabível é a ação de curatela. Esse é o nome mais novo dela, mas ela era conhecida antigamente como ação de interdição. É a mesma ação, prevista lá no Código de Processo Civil, a ação de curatela, também chamada ação de interdição. Visa o quê? Visa demonstrar ao juiz que a pessoa se enquadra em uma dessas hipóteses aqui, para que o juiz, depois de uma perícia multidisciplinar, realmente declare a pessoa como relativamente incapaz. Declarando a pessoa como relativamente incapaz, vai ter, então, a nomeação de um curador. Então, por isso que o nome é ação de curatela. Vai ser nomeado um curador a esse relativamente incapaz. Este curador cuidará dos negócios e do patrimônio desse relativamente incapaz. São esses os aspectos que o curador vai gerenciar da vida do relativamente incapaz. Então, a ação de curatela segue procedimento de jurisdição voluntária. Está prevista lá no artigo 747 e seguintes do CPC. Jurisdição voluntária significa o quê? Significa que eu preciso mover uma ação judicial porque a lei me determina, me obriga a mover uma ação judicial, mas não existe litígio entre as partes. Então, olha só, é muito comum a ação de curatela para uma pessoa idosa que está com Alzheimer em estágio avançado. Em razão do Alzheimer em estágio avançado, ela não consegue exprimir sua vontade para os atos da vida civil. Então, ela se enquadra aqui no inciso 3º do artigo 4º. Seja por causa transitória ou permanente, ela não consegue exprimir sua vontade para os atos da vida civil. Quem geralmente chega ao escritório da advocacia dizendo que tem um idoso com Alzheimer em estágio avançado? A esposa? Os filhos? Aí eles vão litigar contra o idoso? Não. Mas eles são obrigados a mover essa ação porque a lei determina. E aí, nós falamos que é jurisdição voluntária porque não existe litígio. Eu movo a ação, mas não existe um conflito entre autor e réu. Então, ela segue um procedimento de jurisdição voluntária, que está lá dentro do rol das ações e procedimentos especiais. Pois bem, essa daqui é a nossa ação de curatela. Sim, e é possível, já no começo dessa demanda, nomear um curador provisório? Sim.
Pensa comigo, entre a propositura da ação até a sentença vai correr bastante tempo, né? Então, preciso agora de um curador. Eu vou pedir a nomeação de um curador provisório. Esse curador provisório é a tutela provisória na ação de curatela. Então, o juiz, já no início do processo, nomeie um curador provisório. Então, olha só. Quando uma pessoa com deficiência se enquadrar em uma dessas hipóteses aqui, caberá essa ação de curatela? Sim. Quando uma pessoa sem deficiência se enquadrar em uma dessas hipóteses aqui, caberá a ação de curatela? Sim. Com o mesmo cenário que nós vimos aqui. Então, é por isso que o Estatuto da Pessoa com Deficiência diz, a partir lá do artigo 84 e seguintes, lá do Estatuto, estamos dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência, diz que, eventualmente, a pessoa com deficiência estará sujeita à curatela. Eventualmente. Ainda sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, vale a pena também a gente lembrar da TDA, prevista no artigo 1783-A do Código Civil. Tomada de decisão apoiada. A tomada de decisão apoiada é uma ação que será promovida pela pessoa com deficiência. Promovida pela pessoa com deficiência. Na tomada de decisão apoiada, a pessoa com deficiência indicará ao juiz duas pessoas da sua confiança, dizendo ao juiz que ela quer que essas pessoas sejam nomeadas de seus apoiadores. A pessoa com deficiência vai dizer para quais negócios ela quer apoio. Vai dizer por quanto tempo quer apoio. E para que tudo isso? Para que essa pessoa com deficiência possa exercer sua capacidade civil. Essa informação está no caput do artigo 1783-A. Está escrito ali. Então, lembrem, o Vademécum é nosso aliado na prova de segunda fase, então eu preciso sempre me concentrar no que está escrito na lei. A própria lei, ao trazer a tomada de decisão apoiada, diz para que ela serve. Mas como assim? Lembrem que a pessoa com deficiência, não importa qual deficiência, ela será considerada plenamente capaz. Pois bem, ela sendo considerada plenamente capaz, funciona como? O legislador do Estatuto da Pessoa com Deficiência pensou assim, poxa, eu estou dizendo que ela é plenamente capaz, mas é possível que, em razão da deficiência, ela enfrente dificuldades para celebrar determinado negócio. Então, vamos lá. Chega no escritório de advocacia uma pessoa que é cega, então ela tem deficiência sensorial. Ela não consegue ler e não aprendeu a ler em braille. E ela quer celebrar um contrato de compra e venda da sua casa. Diz o artigo 108 do Código Civil que a compra e venda de um imóvel de valor superior a 30 salários mínimos tem que ser por escritura pública. Então, ela vai até o cartório, ela quer comprar a sua casa, mas o cartório diz, olha, você não consegue ler em braille, como é que eu vou celebrar esse contrato aqui para você assinar? Não tem como. Então, a pessoa com deficiência, ela tem a plena capacidade civil, mas em razão especificamente desse cenário, em que ela é cega, precisa assinar um contrato e ela não sabe ler nem braille, ela está enfrentando dificuldades para celebrar esse negócio. Então, como é que ela faz? Tendo deficiência, para que ela possa exercer a sua plena capacidade civil, ela poderá mover a tomada de decisão apoiada. Então, os apoiadores, eles vão, como o nome já aponta, apenas apoiar a pessoa com deficiência. Não vai retirar a plena capacidade civil da pessoa com deficiência. Pelo contrário, vai reafirmar, dizendo, é em razão da tomada de decisão apoiada que a pessoa com deficiência poderá exercer plenamente a sua capacidade civil. Então, se a prova da FGV disser, como já disse, Marcelo, 21 anos, com síndrome de Down, tem os seus pais como seus apoiadores. Esse Marcelo é plenamente capaz? Ele é. Por quê? Porque a tomada de decisão apoiada não lhe retirou a plena capacidade civil, apenas viabilizou que ele possa plenamente exercer a sua capacidade civil. Então, esse é o tema das incapacidades e do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Agora nós vamos para outro caderno do Direito Civil. Vamos lá para o Direito das Obrigações. No Direito das Obrigações, a gente estuda várias modalidades
das obrigações. E entre elas existe a obrigação solidária. Pois bem, a FGV tem trazido esporadicamente na primeira fase questões envolvendo obrigação solidária. E o que significa ser uma obrigação solidária? Significa assim, ó, se tiver A como credor de R$1.000, de B e de C. Se esses devedores são solidários, significa o seguinte: cada devedor responde pelo todo perante o credor. Então, se eles são devedores solidários, o credor pode escolher aleatoriamente contra quem ele vai cobrar aquela dívida, e quando cobrar aquela dívida, pode cobrar a integralidade de um só. Então, as regras do Código Civil sobre obrigação solidária dizem: o credor pode demandar, mover uma ação na justiça contra qualquer um dos devedores, e eles continuam sendo devedores solidários. E ele pode mover, então, a ação contra o B. E ao mover uma ação contra o B, ele pode cobrar a integralidade da dívida do B? Sim. Essa é a grande vantagem da obrigação solidária. Pode ter 10 devedores, mas cada devedor perante o credor é responsável pelo todo. Então, um devedor solidário vai ser acionado na justiça. Ele responde pelo credor, pelo todo. Depois que o devedor solidário efetua o pagamento, aí ele pode acertar as contas com outro devedor? Aí sim. Então, o cenário é, o devedor, vou fazer aqui, o devedor vai pagar B, vai pagar R$1.000 para o A. Beleza, porque perante o credor, cada devedor responde pelo todo. Mas assim que aquele devedor paga, ele se volta em face dos outros devedores para o acerto de contas. Entre eles vão acertar as contas desses R$1.000. Entre eles, sim, cada um vai responder apenas pela sua parte. Mas a vantagem de ser devedor solidário é que cada um responde pelo todo. Então, se a prova da FGV disser para nós devedores solidários, nós vamos dar uma lida nos artigos de solidariedade, lá em Direito das Obrigações, com essa seguinte informação, né? Cada devedor responde pelo todo. E vejam como tem perfil realmente de uma questão prática de segunda fase. A letra A, envolvendo o direito material, vai nos perguntar artigos sobre solidariedade, que nós iremos consultar no Código Civil. E a letra B seria assim: o A, credor, moveu uma ação contra um devedor solidário apenas. Um devedor solidário apenas. Aí esse devedor solidário vai chegar para o advogado dele e vai falar assim: olha, doutor, doutora, foi movida uma ação de cobrança. O credor A moveu uma ação contra eu, devedor B, e aí o devedor B pergunta para nós como advogados: e cadê o outro devedor solidário? Ele não está nesse processo. Então eu quero trazer para o processo quem não é parte num processo. O que eu quero, doutores e doutoras? Eu quero uma intervenção de terceiros. Então lembrem, esse é o nosso clique. Quando eu quiser que uma pessoa que não é parte num processo venha para o processo, eu quero uma intervenção de terceiros. E aí eu não vou precisar lembrar de cabeça, está no Vademécum. Aí eu vou olhar qual intervenção de terceiros cabe. E quando eu vou lendo lá, chego ao chamamento ao processo. Então, para que um devedor solidário traga para o processo um outro devedor solidário, qual é a intervenção de terceiros que cabe? Chamamento ao processo, que vai ser efetuada dentro da contestação. Então, olha só, se o nosso cliente B foi citado numa ação de cobrança, qual é a peça desse réu? Contestação. E na contestação, ele vai fazer o chamamento ao processo, quando se tratar, portanto, de uma obrigação solidária, certo? Vamos agora para um outro capítulo do direito civil, vamos para responsabilidade civil. Bem, quando nós identificarmos na prova, seja na peça processual, seja em questão prática, responsabilidade civil, nós temos que lembrar o seguinte:
precisaremos verificar no que consiste a conduta que foi praticada pelo réu. E aí a gente vai olhar lá o artigo 186 e seguintes do Código Civil, que tratam dos atos ilícitos. Então, eu preciso enquadrar a conduta praticada pelo réu. Então foi um ato ilícito? Foi o estado de necessidade, legítima defesa, foi uma hipótese de abuso de direito? Eu primeiro devo enquadrar a conduta praticada pelo réu. Depois eu devo verificar quais foram os danos experimentados pela vítima. E aí eu poderei consultar tanto o artigo 944 e seguintes do Código Civil, que trata da indenização. Então, são nesses artigos aqui que, por exemplo, o Código Civil diz assim, no caso de homicídio, ou seja, no caso da vítima morrer, o que vão consistir os danos? Os danos vão ser as despesas de luto, de tratamento antes da vítima morrer, são uma pensão alimentícia para as pessoas que o morto deveria alimentos. Então, ali estão os danos. Quando o dano praticado à vítima provocou uma incapacitação profissional, está ali escrito quais serão os danos. Então, a gente deve verificar quais são os danos experimentados pela vítima, conferindo no Código Civil os danos previstos pelo Código Civil. Agora, além desses aqui do Código Civil, nós temos que lembrar que tem a súmula 37 do STJ, que nós fizemos remissão, é aquela que diz que é possível acumular o dano material com dano moral, e também a súmula 387, que diz é possível acumular o dano moral com dano estético. Não há previsão no Código Civil, literalmente, sobre o dano estético. Então, a previsão de dano estético está na súmula 387. Como se trata de dano, pode ser eventualmente mencionado o artigo 5º da Constituição, porque lá fala, né, da ofensa à honra, a ofensa à pessoa gera o dever de indenizar, principalmente no inciso 5º e no inciso 10 da Constituição, então pode ter alguma coisa assim. E ainda, sobre os danos, se for uma relação de consumo, nós podemos verificar lá o artigo 6º do CDC, que também fala do direito à reparação de todos os danos ao consumidor. Então, o rol dos danos que a gente pode consultar lá na prova, seja para questão prática, seja para peça. Um outro aspecto é o nexo causal. O nexo causal está lá no artigo 403 do Código Civil. O que é o nexo causal? Cabe à vítima demonstrar que foi a conduta do réu que gerou aquele dano para a vítima. Aquele dano experimentado pela vítima foi causado pelo réu. Então, o nexo causal é a que vai ligar a conduta do réu ao dano experimentado pela vítima. Esse é o nexo causal, a ligação entre os dois. Pois bem, diz o artigo 403 que deve-se indenizar pelos danos que decorrem de forma direta e imediata da nossa conduta. Então, direto e imediato é exatamente essa ligação aqui, entre a conduta praticada pelo réu e o dano experimentado pela vítima. Então, cabe à vítima também demonstrar o nexo causal? Cabe também. E, por fim, o que mais nós temos que ter um cuidado especial quando a gente trata de responsabilidade civil? Verificar se a responsabilidade é subjetiva ou se ela é objetiva. Isso também temos que cuidar, tá? Então, no Código Civil, a regra é que a responsabilidade é subjetiva. Significa que no Código Civil, a regra é que a vítima deve demonstrar que houve culpa ou dolo por parte do réu. O que é culpa? Descuido. Então a pessoa de forma negligente, imprudente ou imperita, descuido, gerou dano, culpa. E o que é dolo? Dolo é vontade de causar o dano. Então, cabe à vítima demonstrar culpa ou dolo. Agora, excepcionalmente, no Código Civil, excepcionalmente, e em regra, no Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade será objetiva.
E aí, quando se trata de responsabilidade objetiva, nós vamos escrever na questão prática ou na redação da peça processual. Nós vamos falar que a responsabilidade é objetiva e ainda vamos escrever independente de culpa. Nós vamos escrever essas duas expressões, que na verdade significam a mesma coisa, mas é para a gente evitar perda de pontuação na prova. Lembrem que a correção, ela é muito cara a crachá, né? Precisa que o aluno tenha feito a frase que está no gabarito para que ele pontue naquela frase. E sinônimos acabam não pontuando, infelizmente, né? Mas vamos lá, é do jogo. Então, para evitar perda de pontos, a gente vai escrever objetiva independentemente de culpa. Então, é a regra no CDC e é a exceção no Código Civil. No Código Civil, nós fomos lá para o nosso índice de assuntos dentro do Código Civil e lá em responsabilidade objetiva, nós fizemos o rol das grandes hipóteses de responsabilidade civil objetiva dentro do Código Civil. Então, nós fizemos, tá? Dentro do Código Civil, já que não é a regra, é a exceção, as grandes hipóteses de responsabilidade objetiva. Fizemos lá a remissão ao artigo 187, que trata do abuso de direito. Então, quando eu pratico um abuso de direito, eu vou ter que indenizar, independentemente de culpa ou dolo. 927, parágrafo único. Quando se tratar de uma atividade de risco, como, por exemplo, o banco desenvolve uma atividade de risco nos expondo, né, a um hacker invadir o sistema e tirar o nosso dinheiro da conta. Então, quando o banco desenvolve atividade de risco, quando uma empresa desenvolve atividade de risco, ela responde pelo dano, independentemente de culpa, né, responsabilidade objetiva. Ainda, artigo 936, que fala dos animais. O dono do animal responde pelos danos causados pelo seu animal, independentemente de culpa. Salvo, diz o próprio 936, culpa exclusiva da vítima ou força maior. Ainda, 937, dono do prédio, você responde pela ruína do prédio. Seja uma ruína total, o prédio todo desaba, seja pela ruína parcial. Prova da FGV uma vez trouxe uma questão que caía da fachada de um prédio um bloco de mármore. Ruína parcial. Dono do prédio, você responde de forma objetiva. Ainda 938. Habitante do prédio. Você responde pelas coisas que são lançadas da janela, assim como responde pelas coisas que caem da janela. E é uma responsabilidade objetiva. E, por fim, 932, que traz a responsabilidade por fato de terceiro. Pais, vocês indenizam os danos causados pelos seus filhos menores. Tutor, responde pelos danos causados pelo tutelado. Curador, responde pelos danos causados pelo curatelado. Empregador ou comitente, que paga comissão. Você responde pelos danos causados pelos seus empregados ou pelos seus prepostos. Hospedaria, você responde pelos danos causados pelos seus hóspedes. São hipóteses de responsabilidade civil objetiva. Significa, pai, ainda que você tenha sido cuidadoso, se o seu filho quebrar a janela da vizinha, seu filho de 12 anos, você vai ter que indenizar. Então, é uma responsabilidade que independe de culpa. Então, esse é o rol das grandes hipóteses de responsabilidade civil objetiva dentro do Código Civil, em que a vítima não vai precisar demonstrar culpa ou dolo. Não precisa. Por quê? Qual aconteceu a hipótese prevista na lei, haverá o dever de indenizar. Bem, agora nós vamos para o último capítulo das nossas matérias, que é o direito dos contratos. Então, direito dos contratos pode aparecer tanto na peça processual quanto nas questões práticas. Então, lá nas questões práticas, lá na peça processual, vamos pensar assim. Preciso verificar qual é o contrato que foi firmado entre as partes. Então, como primeiro ponto, identificar qual contrato foi celebrado.
E muitas vezes a FGV, ela vai nos dizer literalmente qual foi o contrato. Contrato de mútuo, contrato de fiança, contrato de comodato, doação. Então, ela disse qual é o contrato, né? Isso já nos ajuda bastante a pesquisar a resposta. Só lembrem o seguinte, tá? Dentro da nossa segunda fase civil, nós temos que sempre nos perguntar o que vai aplicar naquele contrato. Código Civil ou Código de Defesa do Consumidor? Isso é sempre, né? Por quê? Porque se for Código de Defesa do Consumidor, eu vou aplicar as regras do Código de Defesa do Consumidor. E apenas na omissão do CDC é que eu irei para o Código Civil. Então, primeiro, preciso me perguntar isso. Beleza. Agora, identifiquei se é relação civil de consumo. Aí eu vou identificar qual é o contrato. Identifiquei qual é o contrato, qual é o meu segundo passo? Ler todos os artigos daquele contrato. Via de regra, a resposta estará lá? Sim. Via de regra, a resposta estará lá. Mas se não tiver, eu vou começar a voltar no código. Como assim? O que vem antes de contratos em espécie? Vem teoria geral dos contratos. Então, olha só. Teoria geral dos contratos. Então, lá em teoria geral dos contratos, por exemplo, é que está o Instituto dos Vícios Redibitórios. O que são os vícios redibitórios? São aqueles defeitos ocultos, existentes em um bem que foi adquirido, comprado. Então, vícios redibitórios impõem o dever de garantia a um vendedor. Mas os vícios redibitórios estão previstos lá dentro dos artigos de compra e venda? Não. Estão previstos lá em teoria geral dos contratos, vícios redibitórios. Também está lá em teoria geral dos contratos a evicção. O que significa a palavra evicção? Significa perda. Perda de um bem que foi comprado, que foi adquirido, em razão de algum problema jurídico. Então, a evicção, ela também é um dever de garantia. Então, como a gente estudou, esses dois institutos aqui impõem um dever de garantia. Vendedor, você tem que garantir de que o bem que você vendeu não tem nenhum defeito oculto, e vendedor, você tem que garantir que o bem que você vendeu não tem nenhum problema jurídico. Então, dentro do nosso ordenamento jurídico, existe como se fosse uma moeda chamada garantia. De um lado, vícios redibitórios, e do outro, evicção. Os dois lados da moeda chamada garantia. Vendedor, garanta que não tem nenhum problema físico oculto no bem que você está vendendo. Garanta que não tem nenhum problema jurídico. Porque se o comprador vier a perder esse bem em razão desse problema jurídico, surgirá a evicção, dando ao comprador o direito a uma ampla indenização, como diz o Código Civil, lá no artigo 450. Então, vejam, o dever de garantia está em teoria geral dos contratos, não está nos contratos em espécie. O que mais que pode aparecer lá para nós em teoria geral dos contratos? Pode aparecer os contratos aleatórios. O que são contratos aleatórios? Aleatórios vem a palavra alea, que significa risco. Então, por exemplo, compra e venda, vou colocar abreviado aqui, né? Compra e venda de coisa futura. Compra e venda de safra futura. Então, como que pode ser estabelecido esse contrato? O vendedor, é o agricultor, por exemplo, ele se compromete a plantar e cuidar da safra, e aí o comprador diz assim, vendedor agricultor, eu me comprometo a pagar um valor X, mesmo que nada venha a ser colhido. Isso é um exemplo de um contrato aleatório, em que o comprador assume o risco, de ter que pagar o preço, mesmo que nada venha a ser colhido. Então, é uma das hipóteses de contrato aleatório. É possível pactuar dessa forma? Sim. Aí o agricultor, então, se esmerou, se dedicou, mas acabou vindo uma praga, isso era uma questão de segunda fase. Acabou vindo uma praga fora que não era prevista no país, nunca tinha entrado essa praga no país, e ataca toda a safra.
não há mais nada a ser colhido. Mesmo assim, o agricultor tem direito, o vendedor, né, tenha direito a receber o preço combinado com o comprador? Tem, porque o comprador assumiu o risco de ter que pagar o preço, mesmo que nada venha a ser colhido. Ainda dentro da teoria geral dos contratos, existem ainda os contratos preliminares. O que é um contrato preliminar? É um contrato, está lá no 462 e seguintes do Código Civil, mas é um contrato que vai vir antes de outro contrato. Exemplo, promessa de compra e venda, compromisso de compra e venda. É um contrato que vem antes do contrato de compra e venda. Então, a gente tem que ter um cuidado, porque são dois nomes parecidos, né? Mas são dois contratos diferentes. Um contrato se chama promessa ou compromisso de compra e venda, é o contrato preliminar. E o outro contrato é o contrato de compra e venda. Então, o contrato preliminar é um contrato que vem antes de outro contrato. Qual é a característica dessa promessa de compra e venda? O artigo 462 diz que esse contrato preliminar, ele não precisa observar a forma do contrato definitivo. Se eu quero comprar um imóvel de 100 mil reais, essa compra e venda tem que ser por escritura pública? Sim, está lá no artigo 108. Então, como exemplo, o cenário do artigo 108. Então, se eu quero comprar uma casa de 100 mil reais, tem que ser por escritura pública. Mas eu não vou celebrar o contrato de compra e venda. Eu vou celebrar o contrato de promessa de compra e venda, de compromisso de compra e venda. Aí, esse contrato precisa observar a forma do contrato definitivo? Não. Ele não precisa observar a forma do contrato definitivo. Então é por isso que o compromisso de compra e venda, também chamado de promessa de compra e venda, pode ser um instrumento particular e chamado na linguagem do dia a dia como um documento, um contrato de gaveta? Pode, porque a lei não exige a forma de escritura pública. Essa é a grande característica do contrato preliminar. Agora, se esse compromisso de compra e venda, promessa, compromisso de compra e venda, for levado a registro no registro de imóveis, ou seja, eu chegar lá na matrícula do imóvel e colocar lá na matrícula do imóvel que foi celebrado esse contrato de promessa de compra e venda ou compromisso de compra e venda. Aí, o artigo 1417 e 1418 dizem que o promitente comprador do imóvel que pagar o preço integral desse compromisso de compra e venda do imóvel e não tiver cláusula permitindo o arrependimento por parte do vendedor, esse comprador tem o direito real à aquisição do imóvel. Então, olha só, ele, uma vez que tenha levado ao registro, no registro de imóveis, adquire direito real à aquisição do imóvel. Significa, como todo direito real, passa a ser um direito oponível contra todos. Então, ele tem direito à celebração do contrato definitivo. Ele tem direito a pegar para ele aquele bem que foi adquirido. Então, ele tem direito ao que a súmula do STJ comenta, ele tem direito à adjudicação, que é pegar para si, adjudicação compulsória. Então, ele tem direito real de imóvel, à aquisição do imóvel, ele tem direito à adjudicação compulsória. Se o vendedor não quiser celebrar o contrato definitivo de compra e venda, esse titular desse direito real vai mover uma ação para obrigá-lo a celebrar o contrato definitivo de compra e venda. E se o vendedor mesmo assim se recusar, a sentença valerá como um documento para transferir o imóvel. É o que diz, é a aplicação do artigo 501 do CPC. Então, nosso contrato preliminar é um dos pontos também de foco em teoria geral dos contratos. Ainda,
o que mais a gente deve fazer quando se tratar de direito dos contratos? Então, voltando aqui ao raciocínio. A gente pergunta se é Código Civil ou Código do Consumidor. Depois a gente identifica qual é o contrato. Depois a gente lê os artigos daquele contrato. Se a resposta não estiver lá, nós vamos ler todos os artigos que falam de teoria geral dos contratos. E aí aqui a gente acabou fazendo revisão em 4 pontos em teoria geral dos contratos para a gente relembrar. Mas se por acaso a resposta não estiver lá, qual é o nosso 4º passo para identificar a resposta? Estamos voltando no código, né? Nós vamos lá em direito das obrigações. Então a gente está voltando. Antes de contratos em espécie, é teoria geral. Antes de teoria geral dos contratos, tem obrigações. O que tem lá em obrigações que pode estar vinculado com a matéria de contrato? O que tem lá é a cláusula penal. Cláusula penal é a multa, que é estipulada num contrato, né? Ah, então se eu não pagar o aluguel no dia 10, vai ter multa? Vai, é uma cláusula penal. Se eu não pagar o boleto da contribuição de condomínio no dia do vencimento, vai ter uma multa? Sim, é uma cláusula penal. Se eu descumprir aquele contrato, eu combinei que ia fazer tal coisa e simplesmente vou descumprir aquele contrato. Tem uma multa? Tem. Então, isso é cláusula penal. E outro tema que tem lá em obrigações são as arras. Arras é sinal de negócio. Ah, então, veja, pode ser que a FGV traga uma questão dizendo que as partes celebraram um contrato de compra e venda e o comprador deu um sinal de negócio. E aí, as regras sobre sinal de negócio vão estar lá no contrato de compra e venda? Não. Estarão lá em teoria geral dos contratos? Não. Vão estar lá em direito das obrigações. Então, por isso que eu vou voltando no código para procurar a resposta, né? E se por caso não estiver lá, aí eu vou para o meu último passo, para identificar o gabarito, que é parte geral do direito civil. Se a prova da FGV disser, como já disse, fulano com 12 anos faz um empréstimo com a vizinha. Uma pessoa com 12 anos fez um empréstimo com a vizinha. Tem cabimento isso? Não, né? Ah, mas isso está onde? Lá no contrato de empréstimo? Não. Teoria geral dos contratos? Não. Obrigações? Não. Tem parte geral. Se ele tem 12 anos, ele é absolutamente incapaz. Então, pode ser que a resposta esteja vinculada às incapacidades. Pode ser que a questão esteja envolvida com prescrição. Ah, então diz lá a prova, foi celebrado um contrato de mútuo de dinheiro e o devedor não pagou. Então, o credor quer receber esse crédito. Qual é o prazo que ele tem para reclamar? Para reclamar, ajuizar uma ação de cobrança, cobrar esse valor? Ah, o prazo é um prazo de prescrição, que estará lá onde? Em parte geral do direito civil. Então, é por isso que a gente deve fazer esse passo a passo para identificar a resposta de uma questão prática, indo desse jeito, voltando no Código Civil, certo? E com isso, pessoal, a gente consagrou vários temas de direito civil que nós estudamos juntos, relembrando vários temas, né? E com o objetivo do quê? De te capacitar tanto para a peça processual quanto para as questões práticas. Respira fundo. Respire bastante, acalme seu cérebro, porque hoje é dia de vitória. Não deixe que nada nem ninguém lhe tire dessa conquista. Lembre que você não precisa saber 10 pontos, né? Você precisa saber 6. Capricha no que você sabe. Você sabe o suficiente para se consagrar vitorioso hoje. Uma boa prova. E aí, meus queridos alunos e queridas alunas do curso jurídico, tá chegando a hora, né? O coração tá acelerado. Mas, gente, confiem, vai dar tudo certo. Estou aqui na vibração, em oração com vocês. E, gente, toda a equipe do curso jurídico está torcendo por vocês. A vitória de vocês também é a nossa vitória. Então, saibam que a gente está sempre em pensamento positivo. E vai dar tudo certo. Mas vamos aí com essa dica de última hora, né? As dicas relâmpagos, né? E que esperemos, né? Que caiam na prova e ajudem muito vocês. Vamos lá para iniciar com uma dica de família. Gente, cuidem com família de alimentos, tá? Não esqueçam, quem é obrigado a pagar alimentos? Primeiramente, a gente pede alimentos para a linha ascendente. Primeiro a gente pede para pai, se o pai não tiver condições para avô, se não tiver avô, bisavô, tataravô, tetravô, até o infinito. Fala avô, pai, mas também mãe, né, gente? Linha ascendente.
Não tendo ninguém na linha ascendente, eu posso pedir para a linha descendente, para o filho, para o neto, para o bisneto. Não tenho ninguém na linha descendente, eu posso pedir para o irmão, tá? Não esqueçam disso. Agora, também não esqueçam que para eu poder pedir para os parentes mais remotos, isso tem uma característica. A gente fala que esses parentes mais remotos, eles respondem em caráter subsidiário e complementar. Artigo 698. E com relação aos avós, tem a súmula 596 do STJ. Gente, lembrem, se você sabe que teu pai tem condições de pagar alimentos, mas ele não tem condições total, e tem um avô com bastante condições, a gente pode entrar com a ação em face dos dois. O pai responde de maneira direta e o avô responde de maneira subsidiária e complementar, ou o irmão mais distante, aí vamos ver a situação. Mas não esqueçam, porque o OAB adora colocar isso, coloca várias pessoas, e aí você tem lá, e com quem que eu posso pedir? Sempre mostra que o mais remoto é rico. Tá? Não dá para você ir direto por irmão porque ele é rico, você tem que seguir a ordem. Lembrem que você também pode pedir alimentos para cônjuge e companheiro, né? Importante por causa da mútua assistência. Não esqueçam, gente, que os alimentos, as verbas alimentares, elas são passíveis de revisão a qualquer momento. Quando a gente pede os alimentos, a gente está diante de uma situação fática de necessidade e possibilidade. Esta situação fática pode se modificar com o tempo. E aí você pode entrar com uma revisional de alimentos para pedir para majorar o valor ou pedir para minorar o valor dos alimentos. E quando esse binômio desaparece, porque o filho se tornou maior e está fazendo faculdade, se tornou maior e tem profissão própria, o filho se casou, o filho praticou um ato passível de indignidade, ou seja, quando esse binômio necessidade ou possibilidade se modifica e extingue, acaba com a obrigação alimentar, aí você não vai entrar com uma revisional, daí você entra com uma exoneração ou extinção de obrigação alimentar. Lembrem que a simples maioridade não extingue a obrigação alimentar, tá? A simples maioridade não extingue a obrigação alimentar. Agora, eu posso pedir com a maioridade a extinção dos alimentos? Posso. Porém, se a outra parte provar que ainda está estudando, está em situação de capacidade de formação profissional, vai continuar a obrigação alimentar. Agora, se você fala que ele está maior de idade, já tem emprego, já tem atividade própria e não está estudando, você consegue a extinção. O importante é você lembrar que não é automático com os 18 anos a extinção. Súmula 358 do STJ. Então, não esqueçam dessa súmula. Cuidado também em alimentos com a súmula 621, que eu brinco, que é a súmula da sacanagem, né? É aquela situação que diz assim, se tem uma sentença que majorou, minorou ou extinguiu a obrigação alimentar, os efeitos da sentença retroagem. Mas daí tem uma vírgula. Garantido o direito de irrepetibilidade e incompensabilidade dos alimentos. Então, o sujeito entrou com uma ação de revisional de alimentos para majorar o valor. O juiz não concedeu liminarmente, né? O filho entrou com a majoração. O juiz não concedeu liminarmente. E aí, no final, o juiz julgou procedente os efeitos retroagem, ou seja, o pai vai ter que pagar a diferença de todos os meses que ele deixou de pagar. Agora, quem entrou com os alimentos foi o pai. Entrou com uma revisional pedindo para diminuir, de 500 para 400. O juiz não deferiu liminarmente, e ele continuou pagando os 500. Chega a sentença, o juiz entende que deve minorar para 400. A súmula diz que os efeitos retroagem. Ele vai poder pedir a devolução do valor? Não, porque é garantida a irrepetibilidade. Professor, ele não pode compensar para frente? Não, porque é garantida a incompensabilidade. Ah, professor, ele entrou com a exoneração, não conseguiu liminarmente. No final, ele teve êxito na exoneração. O que ele pagou nesse período, ele vai ter direito à devolução? Não, porque os alimentos são irrepetíveis. Súmula 621 do STJ. Cuidado. Gente, ainda também em família, cuidado com o regime de comunhão parcial de bens. Não esqueçam, artigo 659 e o 660. Comunicam-se os bens adquiridos onerosamente após o casamento, que não sejam bens subrogados de bens particulares, entram também na comunhão, ou seja, meio a meio. Os bens adquiridos por fato eventual, mega-sena, loteria, entra na comunhão parcial de bens, os frutos e as benfeitorias feitas em bens particulares. Se o bem é particular, não entra na comunhão parcial, mas os frutos produzidos por esses bens e as benfeitorias feitas nesses bens
entram na comunhão parcial de bens. Não esqueçam. E o que fica excluído, então, professora, da comunhão parcial de bens? Que não vai fazer parte da partilha. Tudo que você tem antes de se casar e o que você adquire a título gratuito, herança, legado ou doação. Bem como os bens subrogados no lugar. Eu tô com uma pulguinha atrás da orelha, gente. Acho que vai cair subrogação. A questão vai te trazer assim, ó. Ele recebeu um apartamento de herança no Guarujá. Porém, como é muito distante, ele trocou esse bem no Guarujá por um bem na capital de São Paulo. É sempre de valor igual. Aí vai ser a questão, esse bem entra na comunhão ou não? Para os desavisados, vão pensar assim, como foi adquirido onerosamente durante o casamento, entra. Só que não entra, porque foi uma subrogação, uma troca de um bem particular. Um bem particular que aquela cláusula de incomunicabilidade foi para o outro bem. Cuidado com essas questões de comunhão parcial de bens. Adoção, cuidado, gente. Não esqueçam que nós temos 3 famílias em adoção. A família, em adoção não, né? No ECA. A família natural, que é a família constituída pelos pais e a prole. A família extensa ou ampliada, que são os demais parentes com quem a criança ou adolescente mantém um vínculo de afetividade, afinidade. E a família substituta, que é aquela que vem substituir a família natural quando os pais não cumprem o seu papel. Os pais não estão exercendo adequadamente o poder familiar, a criança vai ser retirada, o adolescente, da convivência com esses pais e colocado em família substituta. Quais são as 3 formas de família substituta? Guarda, tutela e adoção. A adoção tem que ser a última opção, tá? E lembrem que a gente tem para adoção 2 procedimentos. O procedimento de habilitação, primeiro você se habilita para adotar alguém, e depois de sentenciado que você está apto para habilitar, você vai para a fila da adoção. E aí, quando aparece uma criança ou um adolescente com compatibilidade, aí você inicia o processo de adoção. Não esqueçam dos requisitos para adoção, né, gente? Lá a questão do consentimento, da idade mínima de 18 anos para adotar, com diferença de 16, os períodos de estágio de convivência e a necessidade da sentença. Mas assim, gente, importante, eu posso ir direto para o processo de adoção sem a prévia habilitação? Sim, nós temos 3 exceções em que eu posso adotar sem prévia habilitação. Quais são elas? Quando você já tem a guarda judicial e a tutela da criança, ou a tutela, e você quer converter essa guarda judicial, essa tutela em adoção, isso é plenamente permitido, mas desde que a criança tenha no mínimo 3 anos de idade. Então, aqui você não vai se habilitar para adotar qualquer criança, você quer adotar o teu guardado, o teu tutelado. Você já tem a guarda judicial, já tem a tutela. Se for para criança maior de 3 anos, pode ser dispensado daí a habilitação, vai direto para a adoção. Segunda hipótese, quando você quer adotar o filho, a filha do seu cônjuge, do seu companheiro. Então, teu filho, teu marido, tua esposa, teu companheiro, tua companheira já tem um filho, que são seus enteados, e você quer adotar eles. Não tem lógica você entrar num processo de habilitação para ir para uma fila de adoção, porque você quer adotar uma criança em específico. Nesse caso, dispensa-se a habilitação. Claro, gente, que quando a gente fala dispensa, vai ser analisado todas as informações. O que vai acontecer é que você não vai ter uma sentença para habilitar, de habilitação para adotar qualquer criança, porque você está adotando uma criança em específico. E a terceira exceção é quando quem está adotando é a família extensa. Quando quem vai adotar a criança é a própria família extensa, você não vai adotar qualquer criança, você quer adotar o teu sobrinho, o teu primo, né? Daí, nesse caso, é dispensado também a prévia habilitação. Atenção, não esqueçam que ascendentes e irmãos não podem adotar. Eu não posso adotar neto, bisneto, e eu não posso adotar irmãos. Porque nessa situação eu não preciso mudar o parentesco para ser obrigado por eles. Lembrem que nós acabamos de falar que ascendentes e irmãos têm obrigação alimentar. Então eu posso continuar na figura de avô, na figura de irmãos, com a guarda até a tutela e pagando alimentos. Então eu não preciso trazer para a criança uma confusão de relação parental. E, gente, dica de sucessões. Não esqueçam, foi para sucessão, tem que lembrar a ordem de vocação hereditária, artigo 1829. O que diz o 1829? Primeiro a gente chama os descendentes, e se a pessoa que morreu era casada, é os descendentes em concorrência com o cônjuge. Quando é cônjuge com descendentes,
O cônjuge concorre dependendo do regime de bens. Não esqueçam que se for comunhão universal de bens e separação obrigatória de bens com descendentes, o cônjuge não concorre. Lembrar, cobisobe não concorre. Se for comunhão parcial de bens, separação de bens pactuada, participação final nos aquestos, o cônjuge concorre com os descendentes. Porém, não esqueçam que na comunhão parcial de bens, precisa ter bens particulares e a concorrência vai ser só nos bens particulares. Mas o sujeito faleceu, não deixou descendentes. Qual que é a segunda classe? A questão vai te trazer irmãos e avós. Quem são os herdeiros? Os avós. Avós herdam antes de irmãos, porque irmãos são colaterais. E avós são ascendentes. Ascendentes é pai, avô, bisavô, até o infinito. Os ascendentes serão chamados à sucessão. Se a pessoa morreu e não era casado, só vai para os ascendentes. Se o sujeito que morreu era casado, a sucessão vai para os ascendentes em concorrência com o cônjuge. Com ascendentes, o cônjuge concorre sempre, independente do regime de bens e sempre no patrimônio total. Não esqueçam que a sucessão de ascendentes se dá por linhas, metade para a linha paterna, metade para a linha materna. Não deixou descendente, não deixou ascendente, aí quem vai ser chamado à sucessão? O cônjuge. Cuidado, a questão também pode lhe trazer lá que ele era casado e deixou 3 irmãos. Irrelevante os irmãos. Irmãos são colaterais, ocupa a 4ª classe. Se tem cônjuge, cônjuge herda antes. E o cônjuge herda a totalidade da herança, independente do regime de bens. Então, repetindo, o sujeito morreu, não deixou descendente, não deixou ascendente, mas deixou o cônjuge ou companheiro, eles recebem a totalidade da herança, independente do regime de bens. Não deixou descendente, não deixou ascendente, era solteiro, viúvo, divorciado. Deixou colaterais, então a sucessão é dos colaterais. E os colaterais todos têm chance de receber na seguinte ordem. Primeiro chamam-se os irmãos, lembrando que irmão bilateral herda o dobro do irmão unilateral, na mesma coisa o sobrinho. Na falta de irmãos, herdam os sobrinhos. Na falta de sobrinhos, herdam tios. E apenas na falta de tios, chamam-se os parentes colaterais até o 4º grau. Também, gente, não esqueçam em sucessões que, a partir da última alteração que nós tivemos no Código Civil em relação à exclusão por indignidade, quando uma pessoa pratica um ato de indignidade, lá do artigo 1814, homicídio doloso, crime contra a honra ou atos mediante fraude ou violência, impedindo o autor da herança de manifestar sua vontade, que são esses os 3 atos de indignidade, os herdeiros interessados têm que entrar com a declaratória de indignidade. Qual que é o prazo prescricional para a declaratória de indignidade? Perdão, prazo decadencial. O prazo é decadencial, não é prescricional. Para entrar com a declaratória de indignidade. 4 anos a contar da abertura da sucessão, da morte. Porém, a partir da última alteração do Código Civil, a lei diz o seguinte: se os sujeitos foram condenados por sentença trânsito em julgado criminal, automaticamente eles perdem o direito à herança. Tá, professor, então agora não pode mais entrar com a declaratória de indignidade? Claro que pode e deve. Porque você não pode ficar esperando uma decisão no crime. Porque tem situações que basta você provar no cível, você já consegue a exclusão. A questão é que está dizendo o seguinte: se, por exemplo, passou o prazo da declaratória, mas a pessoa foi declarada indigna por sentença condenatória criminal, trânsito em julgado, ela também poderá ser excluída da sucessão. Gente, vai dar tudo certo na prova, espero receber muitas mensagens de vitória. Nós torcemos pela vitória de vocês e nós rezamos por essa vitória e vai dar tudo certo. Um beijo grande e boa prova.